Você não vai acreditar no que aconteceu no Vaticano em 9 de junho de 2025. Uma freira de 66 anos entrou em uma sala cheia dos líderes religiosos mais poderosos do mundo e disse algo tão profundo que deixou o Papa Leão XIV sem palavras. E até o final deste vídeo, você entenderá por que as palavras dela estão se tornando virais em todo o mundo. Ela não deveria estar lá, não foi planejado, e o que ela disse desafiou tudo o que pensamos saber sobre fé, propósito e o que realmente importa na vida. Estou prestes a compartilhar com você o momento mais extraordinário da história moderna da Igreja. E acredite, você vai querer ficar para ver. Porque o que esta humilde freira revelou mudará a maneira como você vê sua própria vida para sempre. Imagine esta cena comigo, por um momento. Você está na sala Paulo VI, no Vaticano. Cardeais de todos os cantos do mundo estão sentados em fileiras perfeitas. Bispos com suas vestes mais finas. O ar está denso com tradição e protocolo que remontam a séculos. E então, silêncio completo. Não o tipo de silêncio constrangedor que você tem em uma reunião. Este era diferente. Este era um tipo de silêncio que acontece logo antes de algo transformador ocorrer. Você conhece essa sensação, certo? Quando sua intuição lhe diz que algo grande está prestes a acontecer. Foi exatamente isso que todos naquela sala sentiram quando a irmã Maria Glória Reva se levantou para falar. Agora, antes que eu lhe diga o que ela disse naquele dia, preciso que você entenda algo crucial. Este não era apenas um evento regular do Vaticano. Era o Jubileu da Santa Sé, parte do ano jubilar da esperança de 2025. Esses tipos de encontros acontecem talvez uma vez a cada geração. E posso ser honesto com você por um segundo? Enquanto pesquisava esta história, algo na irmã Maria Glória me lembrou de todas as mulheres sábias que já conheci. Talvez seja sua avó, que sempre parecia saber exatamente o que dizer quando a vida ficava difícil. Ou aquela professora que viu algo especial em você quando ninguém mais via. Você sabe do que estou falando, certo? Há algo sobre as mulheres que viveram décadas de vida real, que oraram nos tempos difíceis, que amaram através da dor, que encontraram força em momentos de silêncio com Deus. Há uma sabedoria ali que não pode ser ensinada em nenhuma escola. A irmã Maria Glória tinha essa sabedoria e ela estava prestes a provar que, às vezes, as vozes mais poderosas vêm dos lugares mais inesperados. A irmã Maria Glória não é uma pregadora famosa ou uma teóloga renomada. Ela passou a maior parte de sua vida em um pequeno mosteiro em San Marino. E se você não sabe onde fica, não se preocupe. A maioria das pessoas não sabe. É um dos menores países do mundo, aninhado nas colinas italianas. Por décadas, ela viveu o que a maioria de nós consideraria uma vida completamente oculta. Enquanto estamos correndo com nossas agendas lotadas, checando nossos telefones, gerenciando nossos calendários, ela tem feito algo completamente diferente. Ela tem estado sentada em silêncio, orando, ouvindo, esperando. E aqui está o que é fascinante. Enquanto o mundo girava cada vez mais rápido ao seu redor, ela se aprofundava em algo que a maioria de nós esqueceu como fazer. Ela estava aprendendo a ouvir verdadeiramente a Deus. Pense nisso por um minuto. Quando foi a última vez que você se sentou em completo silêncio por mais de 5 minutos? Quando foi a última vez que você teve uma conversa com Deus que não fosse apenas para pedir algo ou agradecer por algo, mas para realmente ouvir? A irmã Maria Glória tem feito isso por décadas, todos os dias. E o que ela ouviu naqueles momentos de silêncio estava prestes a abalar o Vaticano em suas bases. Então, lá está ela, esta humilde freira de um país minúsculo, diante da mais poderosa assembleia religiosa do mundo. E a primeira coisa que ela diz é algo que fez todos se inclinarem em seus assentos. A eternidade está diante de nós, disse ela, sua voz carregada do tipo de convicção que só vem da certeza absoluta. Se trabalharmos para horizontes de curto prazo e medíocres, trabalhamos em vão. Preciso fazer uma pausa aqui, porque essas palavras têm um impacto diferente quando você realmente pensa nelas. Em um mundo onde somos constantemente instruídos a pensar no próximo trimestre, na próxima promoção, nas próximas férias,
No próximo qualquer coisa, aqui está esta mulher dizendo: espere aí, você está pensando pequeno demais. Você consegue imaginar estar naquela sala? Cardeais que passaram suas carreiras inteiras subindo na hierarquia da igreja, bispos que construíram ministérios impressionantes. E esta freira está essencialmente dizendo a eles: tudo pelo que vocês estão trabalhando, se não tiver significado eterno, vocês estão perdendo seu tempo. Isso não é exatamente o que se espera ouvir em uma cerimônia formal do Vaticano, certo? Mas ela não tinha terminado, nem de perto. O que ela disse a seguir foi o que realmente chamou a atenção de todos. Ela começou a falar sobre uma pintura que tinha visto, uma representação do corpo morto de Cristo no túmulo. Agora, isso pode parecer mórbido, mas fique comigo, porque o que ela disse a seguir vai te dar arrepios. A cruz ainda pode nos salvar, declarou ela. Em 2025, para o homem pós-moderno, a grande salvação da cruz ainda existe. E aqui está porque isso foi tão impactante. Pense onde estamos agora como sociedade. Temos tecnologia que pode fazer coisas que nossos avós nem sonhavam. Temos avanços médicos, exploração espacial, inteligência artificial. Vivemos no que muitas pessoas chamam de a era mais avançada da história humana. E, no entanto, olhe ao redor. As pessoas estão mais felizes, estão mais realizadas, estão mais em paz. A irmã Maria Glória estava de pé naquela sala cheia de líderes religiosos e essencialmente dizendo: todas as suas soluções modernas, todas as suas abordagens contemporâneas, todos os seus métodos atualizados estão perdendo o ponto principal. A mesma cruz que salvou pessoas há 2000 anos ainda é a resposta hoje. Isso é ousado. É o tipo de declaração que ou fracassa completamente ou muda tudo. Adivinhe qual aconteceu? Eu gostaria de ter estado naquela sala para ver as reações. Você consegue imaginar? São homens que passaram anos, talvez décadas, tentando descobrir como tornar a igreja mais relevante para a vida moderna. Eles participaram de inúmeras reuniões sobre como alcançar as gerações mais jovens, sobre como abordar questões contemporâneas, sobre como se manter atualizados. E aqui vem esta freira que está basicamente dizendo: parem de tentar atualizar o Evangelho. O Evangelho não precisa ser atualizado. As pessoas precisam do Evangelho. Mas eis o que tornou sua mensagem tão poderosa. Não vinha de alguém tentando provar um ponto ou vencer uma discussão. Vinha de alguém que viveu isso todos os dias por 66 anos. Ela testou essa teoria todas as manhãs ao acordar e escolher acreditar que havia algo maior do que ela podia ver com seus olhos. E o fruto dessa vida, a paz que irradiava dela enquanto falava, a certeza em sua voz, a maneira como ela conseguia ficar diante do Papa e falar a verdade sem medo ou nervosismo. Isso não é algo que se possa fingir. Não é algo que se aprende no seminário. Isso vem de uma vida vivida em contato constante com o divino. Mas ela ainda não havia terminado. O que ela disse a seguir foi, provavelmente, a parte mais bonita de toda a sua mensagem. Ela começou a falar da vida como uma corrida, mas não o tipo de corrida que você imagina. Ela se referiu a João e Pedro correndo para o túmulo de Cristo após a ressurreição. Mas veja como ela descreveu. Ela disse que eles não estavam correndo em pânico ou medo. Eles estavam correndo com esperança. Eles estavam correndo em direção à vida, à promessa, à possibilidade de que tudo o que ousaram acreditar fosse realmente verdade. Este é o tipo de corrida que todos nós somos chamados a correr, explicou ela. Uma corrida em direção à esperança. Agora deixe-me perguntar uma coisa. Quando você pensa em sua vida como uma corrida, em direção ao que você está correndo, você está fugindo de algo, medo, fracasso, decepção, ou está correndo em direção a algo, esperança, propósito, a promessa de algo belo esperando por você? A irmã Maria Glória estava dizendo a todos naquela sala, incluindo o Papa, que a vida cristã não é sobre correr com medo, é sobre correr com expectativa. É sobre acordar todas as manhãs acreditando que você está indo para um lugar incrível, mesmo quando ainda não consegue vê-lo. E o que me tocou nesta parte da mensagem dela foi que ela tinha 66 anos quando disse isso. Não era um otimismo jovem e ingênuo. Era uma mulher que havia vivido décadas de vida real,
que provavelmente enfrentou perdas e decepções e todas as coisas que podem nos tornar cínicos. E ela mais ainda estava falando sobre correr em direção à esperança. Esse é o tipo de fé que muda ambientes. É o tipo de convicção que faz papas ouvirem. Então ela fez algo absolutamente brilhante. Ela começou a falar sobre sua pequena pátria, San Marino. Lembre-se, ela está falando com líderes de todo o mundo, pessoas que supervisionam dioceses enormes, que influenciam milhões de pessoas, que operam em escala global. E ela está falando de um dos menores países do mundo. Mas aqui está o ponto dela, e é genial. Deus não precisa de grandes palcos. Ele não precisa de credenciais impressionantes. Ele não precisa de circunstâncias perfeitas. Ele precisa de corações dispostos. Ela usou San Marino como uma metáfora de como Deus opera. Em um mundo que está se tornando cada vez mais globalizado, cada vez mais homogeneizado, este pequeno país conseguiu preservar suas tradições, suas raízes, sua identidade única. E ela estava dizendo que é exatamente assim que Deus trabalha em nossas vidas individuais também. Você não precisa ser famoso para fazer a diferença. Você não precisa ter uma plataforma que alcance milhões. Você não precisa ter títulos após seu nome ou ser reconhecido por pessoas importantes. Você só precisa ser fiel onde está, com o que tem, no lugar que Deus o plantou. Posso lhe dizer o quão revolucionária é essa mensagem, especialmente agora, quando a mídia social nos convenceu de que, se não somos virais, não importamos? Se não temos milhares de seguidores, não somos influentes. Se não estamos constantemente transmitindo nossas vidas, somos de alguma forma menos significativos. A irmã Maria Glória passou décadas em relativa obscuridade, em um pequeno mosteiro, em um dos menores países do mundo. E, no entanto, em 9 de junho de 2025, sua voz foi a que mais importou na mais importante reunião religiosa da Terra. Isso deveria encorajar cada um de nós que já se sentiu ignorado, desvalorizado ou insignificante. Mas ela guardou a parte mais poderosa para o final. Ela começou a falar sobre o que chamou de as perguntas fundamentais. E, amigos, estas são as perguntas que cada um de nós pensa, especialmente à medida que envelhecemos. Para onde vamos? O que acontece quando morremos? Qual é o verdadeiro propósito do nosso tempo aqui na Terra? Estes não são exatamente tópicos leves para uma cerimônia do Vaticano. Estas são as perguntas pesadas, aquelas que nos mantêm acordados às 3 da manhã, aquelas que geralmente evitamos pensar porque são muito grandes, muito assustadoras, muito avassaladoras. Mas a irmã Maria Glória não as estava evitando. Ela estava mergulhando de cabeça nelas. E ela estava dizendo a todos naquela sala, incluindo o Papa, que estas não são perguntas mórbidas a serem deixadas de lado. Estas são as perguntas mais importantes que podemos fazer. E eis o que ela disse que me deu arrepios. O Ano Jubilar da Esperança não é apenas uma celebração ou uma tradição. É um convite divino para lutar com essas perguntas fundamentais. É Deus dizendo, é hora de pensar sobre o que realmente importa. Pense nisso por um segundo. Com que frequência nos damos permissão para realmente lutar com as grandes questões? Com que frequência nos afastamos da rotina diária e nos perguntamos, para que serve tudo isso? Para onde tudo isso está indo? O que acontece a seguir? A maioria de nós está tão ocupada apenas tentando sobreviver ao dia que nunca criamos espaço para a perspectiva eterna. Mas a irmã Maria Glória estava dizendo que é exatamente isso que precisamos fazer. É exatamente isso que o ano do jubileu nos chama a fazer. Agora, é aqui que esta história se torna ainda mais incrível. Quando a irmã Maria Glória terminou de falar, algo havia mudado naquela sala. Você podia sentir. A atmosfera formal e protocolar havia se transformado em algo muito mais sagrado, muito mais íntimo. O Papa Leão XIV, e isso é significativo porque ele é o primeiro Papa americano na história da Igreja. Um homem que viajou o mundo, trabalhou com líderes de todos os continentes, supervisionou a nomeação de bispos e cardeais em todo o globo. Este homem estava visivelmente comovido. Ele não apenas aplaudiu educadamente e passou para o próximo item da agenda. Ele se levantou para liderar uma procissão pela Porta Santa até a Basílica de São Pedro.
E quando proferiu sua homilia subsequente, ele ecoou tudo o que a irmã Maria Glória acabara de compartilhar. Ele falou sobre a cruz como essencial para a fecundidade da igreja. Ele reforçou sua mensagem sobre a perspectiva eterna. Ele validou tudo o que esta humilde freira havia proclamado. Você entende o quão extraordinário isso é? Em uma instituição construída sobre hierarquia, tradição e protocolo, o líder máximo seguiu a deixa da voz de uma freira contemplativa de um pequeno mosteiro. Isso não é política, não é estratégia. É o Espírito Santo se movendo em tempo real. Mas aqui está o que eu acho que é a parte mais importante de toda essa história, e é algo que se aplica a cada um de nós que está assistindo a este vídeo agora. A irmã Maria Glória provou algo que nossa cultura precisa desesperadamente entender. A verdadeira autoridade espiritual não vem de títulos, posições ou reconhecimento. Ela vem de um coração que está tão alinhado com a vontade de Deus que a sua verdade flui através dele naturalmente. Ela não precisava de um diploma em teologia para falar a verdade aos líderes mais educados teologicamente do mundo. Ela não precisava de anos de experiência em falar em público para comandar a atenção da mais poderosa assembleia religiosa da Terra. Ela não precisava de uma plataforma, de seguidores ou de qualquer tipo de validação externa. O que ela tinha era algo muito mais valioso: uma vida vivida em comunhão constante com Deus. Décadas escolhendo ouvir mais do que falar. Anos priorizando as coisas eternas sobre as coisas temporárias. Um coração que foi moldado pela oração, refinado pelo silêncio e preparado pela fidelidade. E quando seu momento chegou, quando Deus escolheu usar sua voz para falar à sua igreja, ela estava pronta. Isso deve inspirar cada um de nós, especialmente aqueles que às vezes se sentem invisíveis ou ignorados. Sua fidelidade silenciosa importa. Suas orações particulares têm poder. Sua escolha de viver para a eternidade, em vez de apenas para hoje, está preparando você para momentos que você nem pode imaginar ainda. Enquanto penso na história da irmã Maria Glória, continuo voltando à sua mensagem central. Se trabalharmos para horizontes de curto prazo e medíocres, trabalhamos em vão. Pelo que você está trabalhando agora, o que está impulsionando suas decisões, suas prioridades, suas escolhas diárias? Você está vivendo para o próximo salário, o próximo fim de semana, as próximas férias? Ou você está vivendo para algo maior, algo eterno, algo que importará muito depois que você se for? A irmã Maria Glória passou 66 anos se preparando para um momento que impactaria toda a Igreja Católica. Ela não sabia que aquele momento estava chegando. Ela não estava trabalhando para isso. Ela era apenas fiel, dia após dia, ano após ano, década após década. E quando sua hora chegou, ela estava pronta. E se Deus estiver preparando você para algo semelhante? E se seus anos de fidelidade silenciosa, suas orações particulares, sua escolha de viver para Ele mesmo quando ninguém está olhando? E se tudo isso estiver preparando você para um momento que importará mais do que você pode imaginar? A bela verdade é que o momento da irmã Maria Glória no Vaticano não foi o fim de sua história. Foi um vislumbre do significado eterno de toda a vida fiel. Quando escolhemos viver para a eternidade em vez de apenas para hoje, quando abraçamos a esperança em vez do medo, quando confiamos no poder salvador do amor de Cristo, nós também podemos mover corações e mudar vidas de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente deste lado do céu. Se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o meu, eu quero ouvir de você. Clique no botão de curtir se você acredita que sua vida tem um significado eterno. Inscreva-se se quiser mais histórias que nos lembrem do que realmente importa. E deixe um comentário me dizendo o que esta mensagem de esperança significa para você pessoalmente. De onde você está assistindo? Que perguntas Deus está despertando em seu coração agora? Como Ele tem preparado você para algo maior do que você pode ver? Lembre-se, sua voz importa. Seu testemunho fiel está fazendo a diferença de maneiras que você talvez nunca saiba. E assim como a irmã Maria Glória, seu momento de falar a verdade e mudar corações pode estar mais perto do que você pensa. Até a próxima. Continue correndo em direção à esperança.
Continue vivendo para a eternidade e nunca subestime o que Deus pode fazer através de um coração disposto.